Bem-vindos ao Conexão Gêmea. Bora lá? Bora. O que vamos falar hoje? Não sei. Vamos falar de fardos, assumir muitas responsabilidades. Ok, vamos falar sobre fardos. Fardos, responsabilidades, né? Carregar muitos pesos que não são nossos. Sim. Né? Eu tirei uma cartinha aqui de tarô e saiu um 10 de paus. Eu queria mostrar pra vocês. Olha ali, né? Olha quanta vassoura essa bruxa tá carregando. O que é simbólico? Quanta energia às vezes a gente tá carregando, quanto peso a gente tá carregando emocional, físico, espiritual. Quantas responsabilidades a gente tá assumindo, né? E depois a gente fica exausto e fica reclamando de Deus e todo mundo, quando na verdade é a gente que tá com aquele intuito de eu dou conta de tudo. Exatamente. E com isso, quando você começa a dar conta de tudo, você também entra num lugar bem complicadinho de eu vou fazer porque ninguém vai fazer como eu. Quando você vê, você tá fazendo um monte de coisa. Eu aposto que tem um monte de gente aqui que acaba fazendo isso. Já que aí eu já sei como é que é, já sei como resolve, eu não vou esperar ninguém fazer. E aí, quando você vê, você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá assumindo um monte de responsabilidades, inclusive que não são suas. Então, aqui é uma carta, é uma energia que fala muito sobre a gente não assumir tudo, a gente saber separar, saber se permitir, eu vou pegar até aqui, eu vou fazer até aqui. Não querer abraçar tudo pra resolver tudo de uma vez, resolver pra ontem, pra facilitar, porque eu sou prática. É muito bom ser prático, mas tem que ter limite. Não, eu acho que é conseguir parar e observar e reconhecer o que de fato você dá conta, por que você tá tentando dar conta de tanta coisa. Por que você precisa? Por que precisa? Essa necessidade desesperada, né? De fazer um monte de coisa. Você tá tentando provar o que pra quem? Você tá fazendo por quem? Isso. E por quê? Isso. Né? Eu vou puxar um pouquinho hoje aqui para um aspecto pro lado sistêmico, como consteladora familiar, facilitadora. É bem importante, a gente vê muitos casos de pessoas que entram num lugar de onde quando existe um desequilíbrio na relação, seja ela amorosa ou não, profissional, não importa, onde uma pessoa dá muito menos do que a outra. Essa pessoa, ela assume muitas responsabilidades, e porque ela quer compensar aquilo, né? Então, muitas vezes isso aparece em forma de excesso de peso, algumas doenças. Quando você fala excesso de peso, é de peso mesmo? Peso físico. A pessoa tá acima do peso. Tá acima porque do peso. ela, no cansaço de dar conta de muitas coisas, ela acaba comendo muito de ansiedade. Olha isso! Com o nervosismo de ter que dar conta de tudo. Então, normalmente, né? Existem outros fatores, mas sim, a gente percebe, assim, tem vários casais, né, que vêm, ou um filho que o pai morreu e aí o filho ficou obeso porque ele cuida da mãe, de todas as responsabilidades da vida dele e da mãe dele. Então ele assumiu um peso que não é dele, então aquele peso vem pro corpo físico mesmo. Como isso é sério. Tá carregando um peso que não é dele. Né? Veja, por que a pessoa precisa carregar 10 vassouras? Para que você precisa carregar tudo isso? Você não precisa de uma, às vezes. É tal da assumir responsabilidades que não são nossas. É saber delegar, é saber pedir ajuda. O saber pedir ajuda, o saber o momento de descansar, que é o outro vídeo que a gente fez, que eu não sei se você não assistiu, você tem que voltar para assistir, que é o vídeo que falou sobre a necessidade da pausa. Não é? Então se dá permissão para descansar, e o mais importante é conseguir acalmar, parar a mente no momento presente e observar o que está acontecendo com você. Aqui é a mesma coisa. Quando você consegue fazer essa pausa e se observa, você começa a pensar, poxa, mas por que eu tô fazendo tanta coisa? Lá no fundo, você começa a perceber o que de fato é seu e o que não é seu. Quais são os fardos que você está carregando? Do pai, da mãe, do marido, dos filhos? Né? O que é de fato teu? E isso só a gente consegue fazer a hora que você descansa, que você para e se observa, né? Esse trabalho de autoconsciência, que é o que a gente trabalha. Sim. E você sabe que isso é uma coisa importante porque começa muito mais no teu energético. Começa ali tudo no teu emocional, nas tuas demandas emocionais, que você começa a assumir coisas, de querer resolver tudo, de ser prático. Quando você vê, você não tá nem... Às vezes o cansaço não é físico.
O cansaço é emocional, é psíquico. Psiquicamente você tá destruído, você tá exausto, porque você teve que dar conta de um monte de coisa. Você ficou pensando em como elaborar e ninguém perguntou se tava tudo bem, tudo ok. Por quê? Porque você tá sempre fazendo, né? Então isso... A gente deixa as pessoas muito mal acostumadas, A gente né? deixa as pessoas mal acostumadas. Então esse vídeo, eu acho que esse vídeo é o que eu queria trazer aqui, que eu gosto sempre de trazer isso. O que eu quero trazer aqui? Esse peso emocional que você carrega. Pra que você tá fazendo isso? Pra quem, como a Paula falou, pra quem que você tá fazendo isso? Você precisa, eu quero dar conta. Pra que você quer dar tanta conta? O que vai acontecer? Você vai perder o ônibus? Né? Você não vai entrar na fila do pão? Então a gente tem que começar a perceber que a vida tá passando e a gente tá gastando, despendendo uma energia preciosa em coisas que não precisam. A verdade é essa, porque se eu for agora levar pro tarô, o tarô fala de energia, o elemento paus é o fogo, é o teu fogo, é a tua energia. Onde é que você tá desperdiçando a tua energia? Com que pessoas, com que situações? Não, e agora eu não posso deixar de falar que toda a base neurocientífica que o Dispenza atrás, que eu adoro, né? Pra quem eu vou falar sempre dele aqui. Ele fala que aonde tá a nossa atenção, a nossa energia, é o que tá criando a nossa vida. Então, quando você tá focando nessa energia de sobrecarga, de tudo, é ali que a sua vida vai se desenrolar e você vai manifestar aquilo que você tá fazendo. Aí você reclama, por que que a minha vida é tão dura? Por que que a minha vida é tão pesada? Porque você tá jogando toda a sua energia naquilo. Não, e isso faz um gancho com uma outra coisa bem importante que na física quântica se fala muito. Porque você tá muito, às vezes, no automático, no piloto automático fazendo isso, o que que o universo vai te entregar? Mais disso. Então, ela dá conta, manda mais. Ela dá conta, manda mais. Ele dá conta, manda mais. Não, e aí quando eu comecei a falar, é isso, que a gente acaba deixando as pessoas à nossa volta mal acostumadas, porque daí aí você fala, mas ninguém oferece ajuda, ninguém vai me ajudar, mas é claro, porque toda vez que alguém perguntou, você falou, não, pode deixar que eu faço. E aí todo mundo acostumou com você faz tudo, porque eu já estive nesse lugar, e de vez em quando eu ainda entro, né? Eu não. E aí você fica naquela, deixa, eu faço do meu jeito, e daí quando você tá exausto, você fala, caraca, ninguém percebeu que eu tô exausta. Claro, você quis dar conta de tudo e todo mundo falou, ela dá conta de tudo. E o dia que a gente não dá conta de tudo, as pessoas ainda reclamam. As pessoas reclamam e ainda falam, o que aconteceu com você? Eu assisti Você não é a fortuna, não é a heroína daqui, né? E é o que eu ia falar, eu assisti um vídeo esses dias e estava lendo um outro artigo que falava sobre isso. Quanto mais forte você é, quanto mais conta você dá das coisas, mais você deixa as pessoas à sua volta, familiares, amigos, chefe, mal acostumados com esse teu comportamento. Então você entra nesse papel de salvador de todas as demandas. E aí as pessoas, quando você falhar, como a Paula falou, as pessoas vão estranhar. Já não é mais a mesma, já não dá mais conta. Aí começa a dizer que você já não presta pro trabalho, que você entende? E quando a Carla fala aqui que é falhar, e que foi o que eu falei, é no sentido de tá exausto, não dá conta de fazer tudo, sabe? É da estafa, da fadiga, do estresse. Porque o 10 de paus, ele fala que você tem realmente toda essa energia. Só que você tá usando ela de maneira errada. Equivocada, desequilibrada. Então, e é por isso que gera tanto cansaço. É a pessoa que tem uma mente brilhante, mas tá usando ela de modo errado. Pensa demais, fica desgastada e aí não consegue pôr nada em prática porque quis pôr tudo, fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguiu fazer nada. É típico que nem a gente quer fazer, eu quero fazer 10 projetos, quero fazer todos, mas não coloco um em prática. Não consigo fazer nada. Exatamente. É aquela nossa neura como mulher de eu quero deixar a casa impecável hoje. E às vezes você tem outras tarefas para fazer e você chega no final do dia, você não fez. Você fez um pouquinho de tudo e não fez nada? É essa sensação. E o que você tá? Tá exausta. Tá exausta porque você não transformou em prioridade nada. Tudo virou prioridade. E isso é o que traz a estafa. E aí vai vir estafa, vai vir cansaço, estresse físico, mental, emocional, espiritual. E aí aqui eu quero trazer como é que a gente faz pra solucionar? Como é que faz? Pelo amor de Deus, Então, né? primeiro é não querer assumir tudo, não achar que você dá conta de tudo. E mesmo que você sinta que você é capaz de resolver, deixa um pouquinho pro outro. Por que você não pode dar um espaço? Por que a gente não pode se permitir ter uma lacuna de respiro? É o respiro, não é, Paula? O respiro que o mundo de hoje, ele engole a gente quer preencher todas as lacunas. Não! Deixa a lacuninha aberta. Pra quê?
para fazer nada, para descansar a mente, porque o cérebro, ele só consegue organizar e a gente só consegue pensar direito, comprovado cientificamente que a gente só consegue organizar a mente e as nossas atividades quando há respiro, quando há tempo, quando há vazio, quando há esse time assim de eu não sei o que fazer, não vou fazer nada. É nesse vazio que a gente se torna criativo e organizado. Exato. Não é verdade? Sim. Então, só para concluir aqui a minha fala, daí eu deixo você falar, é que o descansar também é se divertir, tá? Esse 10 de paus, ele pede para você se permitir o descanso, se divertir. Não é só sobre trabalhar, não é só sobre resolver as coisas. Você precisa se permitir se divertir. Sair um pouco, vai no cinema, sai com os amigos, vai comer, vai beber, vai dar um passeio no parque, vai andar descalço na grama. Esse descanso revigora o teu corpo e todo o teu sistema nervoso e ajuda você a relaxar e realmente eu não preciso abraçar o mundo. A gente não tá falando aqui que é pra você deixar de assumir as responsabilidades que você tem, deixar de fazer o que você tem que fazer, mas é parar e observar e ver o que de fato é prioridade, o que é seu e o que você pode delegar para outras pessoas ou pedir ajuda para que os outros colaborem com você. Onde não houver equilíbrio na divisão de tarefas, seja onde for, vai haver desgaste, cansaço, insatisfação e infelicidade. E tudo isso é muito fácil de resolver quando a gente consegue conversar e falar, ó, vamos colaborar, ó, eu tô cansado, não consigo, vamos, me ajuda aqui, me ajuda ali. E buscar também ir na tua percepção dentro do teu convívio pessoal, da tua família, o que esteja... Quem talvez na sua família tenha o hábito de ter esse comportamento e que você talvez esteja imitando? Sua mãe era assim? Sua avó era assim? Às vezes é um padrão familiar que você pode quebrar agora. Não precisa, chega disso, né? E pode transformar a tua vida muito mais leve daqueles que vão vir depois de você. Exatamente. Então vamos, de novo, voltar pro corpo e perceber um pouquinho o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo. Porque aqui a ideia é fazer você se perceber, não é, Paula? Isso. Perceber o que você faz, o que você pensa, o que você sente, por quê. Pra você ter uma vida mais leve, né? Mais fluida. Tudo que a gente faz aqui é com amor, verdade, com autenticidade. Um beijo, gente. Fui. Tchau.